alguns detalhes importantes sobre esse livro, e depois falando um pouco sobre a mensagem do livro de Apocalipse. Vai ser muito interessante completarmos essa nossa jornada hoje, porque há pouco tempo atrás nós estudamos aqui na IPA, na Escola Bíblica Dominical, o livro de Apocalipse. Até quem é mais novo vai lembrar dessa nossa série de estudos. Então você que nos acompanha também no YouTube da IPA, fica convidado a participar conosco dos estudos bíblicos, que retornarão em janeiro, depois de hoje, e você poderá participar conosco. Vamos estudar sobre o criacionismo a partir de janeiro até dezembro de 2025, conforme a vontade do Senhor. Vamos abrir o livro de Apocalipse, no capítulo de número 1, versos de 1 a 3, e fazermos uma leitura para nos situarmos no início desse livro, a fim de caminharmos então com paciência sobre a mensagem desse tão polêmico, rico e ao mesmo tempo misterioso livro bíblico, que é o livro de Apocalipse. Capítulo 1, versos de 1 a 3. A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e guardam, e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então esse texto do início, logo do livro de Apocalipse, já nos dá um pouco a entender o propósito do livro de Apocalipse. Você que nos acompanhará depois no YouTube, também fica a nossa solicitação gentil que você curta esse vídeo, compartilhe com seus familiares, amigos. Se você gostar, inscreva-se também no canal da nossa igreja, ajudando assim a nós ampliarmos a dimensão de divulgação do canal da igreja. Eu sou o pastor Gabriel e é um prazer ter você aqui conosco. Também acesse o nosso site, ananindeu.ipb.org.br, nosso Instagram, para acompanhar e não ficar de fora das nossas programações, @IPBAnanindeu. Nós temos, queridos, alguns alvos, como de costume, no nosso estudo de hoje. O primeiro é saber, conhecer os princípios interpretativos do Apocalipse. Essa é uma das grandes chaves para nós termos um aprendizado correto sobre esse livro, porque existem diversas correntes, nós vamos apresentar algumas delas aqui, relembrar para quem já acompanhou conosco o estudo de Apocalipse. Também é um alvo da nossa lição, sentir ou ter o sentimento de apreciar toda a Bíblia como revelação de Deus. Parece que num tempo onde muitas vezes esse sentimento pentecostal surge, a gente fica muito preso nessa coisa, a revelação. O Apocalipse é a revelação. Inclusive, em inglês, o nome desse livro é Revelation, né? Ou Revelação de João, Apocalipse. Mas toda a Bíblia é a revelação de Deus. Não só essa por visão que João teve na ilha de Patmos, como aqui é discriminado no livro de Apocalipse, mas muitos outros livros, como todos eles da Bíblia, os 66 livros bíblicos, apresentam a mensagem do Senhor, da parte dele, revelação de Deus. E também o alvo da nossa lição, que você experimente estudar a Bíblia como revelação de Deus, toda ela, pois assim você vai ter um aprendizado cada vez mais profundo e espiritualmente rico na sua caminhada. Nós, na introdução, destacamos, queridos, que Billy Graham escreveu: na história da igreja, o livro de Apocalipse tem sido mais negligenciado, o mais mal entendido e o mais mal interpretado por um número maior de pessoas do que qualquer outro livro. William Barclay também registrou, certa feita, que o Apocalipse é notoriamente o livro mais difícil e mais espantoso da Bíblia, ou do Novo Testamento. Entretanto, é também indubitável que acharemos que valeu a pena e muito lutar com ele até que nos tenha fornecido suas bênçãos e que nos tenha aberto os seus tesouros. A fala aí de William Barclay, não é? Pode voltar, por favor? Isso. Então, é uma tarefa difícil compreender
Eu me lembro quando eu tinha 13 anos e muita vontade de entender essas simbologias, essa numerologia, essa linguagem poética, metafórica aqui de João. Então eu comprei um livro de um pastor simples, que fez um comentário de Apocalipse. Minha mãe me forneceu esse livro, eu devorei rápido esse livro. Era assim, Apocalipse, versículo por versículo. Fui acompanhando e tive um aprendizado muito rico. Depois, tempo mais tarde, na escola dominical, classe de jovens, depois no seminário, no curso de teologia, e fomos adquirindo aprendizado sobre esse livro cada vez mais. E aqui a gente tem outra oportunidade de se debruçar de novo sobre ele, porque, como disse William Barclay, no final dessa caminhada, a gente se encontra recompensado de poder ter trilhado esse aprendizado que tanto nos edifica no livro de Apocalipse. No nosso olhar panorâmico, nós vemos que esse grupo de livros, ele só tem um no Novo Testamento, é apocalíptico, não é? O profético, só tem o livro de Apocalipse, é o último livro do Novo Testamento e é o único que integra essa classe literária de livros do Novo Testamento, apocalíptico. Não é? Existe um gênero chamado apocalíptico que vai também ser apresentado em trechos de livros proféticos do Antigo Testamento, como por exemplo Ezequiel, como por exemplo Daniel, como por exemplo Isaías e como por exemplo o próprio livro de Jeremias e outros profetas também, quando ele apresenta aspectos escatológicos. Escatologia vem do grego ex-raton e significa doutrina das últimas coisas. Por isso, o livro de Apocalipse, como também alguns livros proféticos do Antigo Testamento, como esses que eu citei, vão apresentar essa mensagem escatológica que poderiam ser confundidos nesse gênero bíblico chamado apocalíptico. O que é um gênero bíblico? Tem um gênero profético, nós temos o gênero de escritos, gênero histórico, gênero poético, gênero sapiencial, como por exemplo Eclesiastes, como por exemplo Provérbios, proféticos, nós falamos alguns aqui, Daniel, Ezequiel, Isaías, Joel, Obadias. Nós lembramos aqui do gênero da Torá, da lei, que são os 5 primeiros livros bíblicos, não é? De Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Levítico e Deuteronômio. Nós temos também o gênero evangelho no Novo Testamento, que temos 4 evangelhos, não é? Os 3 sinóticos e João. Nós temos o gênero histórico, e aí no Novo Testamento só temos um também, que é Atos. E temos os gêneros das epístolas, que nós vimos aqui durante um longo tempo, aqui nesse segundo semestre. As epístolas de Paulo, as epístolas dos apóstolos, epístolas gerais. E o último livro é esse, apocalíptico, é o Apocalipse de João. O seu autor é João, como o próprio texto nos dá conta, aí no capítulo de número 1, no verso de número 1. Quando ele diz revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. E ele ainda dá testemunho aí de que ele estava, então, mais à frente ele vai dizer, na ilha de Patmos. Ele escreve às 7 igrejas e escreve também para nós, para o conforto daquela geração. A data dessa escrita é logo no fim do primeiro século. É uma concordância da maioria, da esmagadora maioria dos biblistas, dos teólogos e historiadores bíblicos, entre o ano 90 e o ano 100, tendo em vista o cenário que João nos apresenta dessas igrejas, analisando a geografia, a história desse período, toda a sugestão é para essa última década do primeiro século, até porque foi no período em que se consolidaram e fortaleceram as perseguições em face dos cristãos por Roma. Então Roma, através dos imperadores Nero ou Diocleciano, intensificaram de maneira grave e dura a perseguição em face da igreja, e esse foi exatamente o período entre o ano 90 e o ano 100. Então, finalzinho aí do primeiro século. Nós sabemos pela história e tradição cristã que João foi o último apóstolo a
falecer e não foi martirizado. Tentaram o martirizar numa caldeira, como diz a tradição cristã, os escritos dos pais da igreja, mas ele resistiu e depois disso, entendendo que ele não ia falecer tão facilmente, o prenderam na ilha de Patmos, que era uma colônia de escravos, e ali ele servia como, dentre outras coisas também, divisor ou trabalhava ajudando os soldados romanos na distribuição de cartas. E ele usou-se também dessa especialidade para poder registrar então também as 3 cartas que nós estudamos na semana passada e também o Apocalipse de João após ter recebido do Senhor essa visão. O local na ilha de Patmos e o seu alvo inicial eram as 7 igrejas da Ásia, que ele cita aí, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, a igreja de Sardes, Filadélfia, Laodiceia e as igrejas então aí mencionadas, não é? Como as 7 igrejas da Ásia Menor. O versículo-chave está em Apocalipse 1:19, ele diz: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Então, olha só que interessante, aqui já temos 3 chaves para uma boa leitura do livro de Apocalipse. Veja, escreve, pois, as coisas que viste, as que são. As que são as que estavam acontecendo naquele momento. Depois ele diz, as que hão de acontecer depois destas. Ou seja, coisas que ainda não tinham acontecido. Então tem um tempo do presente, ele fala de coisas do passado e também do futuro. Por isso, ao lermos Apocalipse, não podemos compreender que tudo já se cumpriu, nem que nada se cumpriu ainda vai se cumprir, e nem que está se cumprindo tudo agora. Existe essa necessidade de compreendermos que o Apocalipse se divide no tempo. Tem coisas que já aconteceram, tem coisas que ainda vão acontecer, tem coisas que estão acontecendo agora e tem coisas que ainda vão acontecer. A expressão-chave do livro de Apocalipse, sem dúvida nenhuma, meus irmãos, é a vitória de Cristo. Como cantamos aqui no cântico do Ademar de Campos, a vitória é daquele que contemplar, não é? O Cordeiro, ele é vitorioso, ele já venceu e, portanto, a sua vitória e a vitória da sua igreja sobre Satanás e seus anjos é a grande mensagem do livro de Apocalipse. Quando nós olhamos, então, queridos, para o esboço desse livro, inicialmente vemos dividido ele em 3 seções. É uma forma, existem outras também, tá? Mas é uma forma de dimensionarmos toda a mensagem do Apocalipse em 3 seções. Primeiro, no capítulo 1, coisas que João viu, coisas que viste. Depois, ele apresenta coisas que são realidades daquele tempo. Apocalipse 2 e 3. Sobretudo quando ele escreve as cartas às igrejas, que estavam enfrentando tribulações, perseguições do Império Romano. E depois ele fala de coisas que hão de acontecer, ainda vão acontecer. Como está no capítulo 4 até o capítulo final, capítulo 22. E tudo isso aponta, então, nessas 2 primeiras sessões, para a visão de Cristo e, finalmente, para a visão da consumação. Isso está muito ligado com a cosmovisão reformada sobre a obra de Deus, que é pautada nesses 4 pilares, não é? A criação, a queda, a redenção e a consumação. Esses 4 pilares ajudam-nos a ler tanto a Bíblia de uma forma diferente, como a vida, a sociedade, a cultura, a ciência, tudo pautado dentro desses 4 pilares. O cristão ele se comporta dessa forma, o cristão reformado ainda mais. Quando nós notamos então, queridos, em uma frase é possível dividir ou resumir, melhor dizendo, esse livro. É um único livro de caráter apocalíptico apresentado em forma de carta de julgamento, salvação e renovação de todas as coisas. O contexto de Apocalipse, e quando nós fazemos essas perguntas, nós podemos compreender um pouco melhor a mensagem do seu livro. Primeiro, o que é Apocalipse? Essa palavra, o que ela significa? O termo Apocalipse é formado por 2 vocábulos do grego. O primeiro é kalipto, ou kalipses, que significa cobrir, envolver, ocultar, pôr em véu. E aqui nós temos uma preposição apos,
ou apó, que tem a ideia aqui de afastamento. Então, juntando esses dois vocábulos, Apocalipse significa, não é, de maneira mais literal, o seguinte: remover o véu. Remover ou revelar, descobrir algo. Então, por isso, revelação. O livro de Apocalipse significa isso. A palavra Apocalipse significa revelação. Remover o véu. O autor, o próprio autor, o apóstolo João, afirma várias vezes que o seu livro era uma profecia. Veja comigo em Apocalipse 1, verso 3, ele diz: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da o quê? Profecia. Em Apocalipse 22, verso 7, ele diz: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia. Lá no verso 10 do capítulo 22, disse-me ainda: não cedes a palavra da profecia deste livro. E no verso 18 a 19 ele diz: eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, profecia é exatamente o gênero com o qual João identifica o seu livro. Quem escreveu Apocalipse? O apóstolo João, mesmo autor do Evangelho de João e das 3 epístolas, escreve Apocalipse, como ele mesmo se identifica, quando ele tinha aproximadamente 80 anos de idade. Ele não é o autor do Apocalipse, na realidade, ele é o escritor do Apocalipse. Mas, pastor, tem diferença? O autor do Apocalipse e o escritor do Apocalipse tem diferença? Tem diferença. Porque o autor do Apocalipse é Cristo. João é o escritor da revelação. Quem deu a revelação foi Jesus. Então, Jesus é o autor. Agora, quem escreveu foi João, por intermédio da inspiração do Espírito Santo. Quando e onde se deu a visão do Apocalipse? João estava em Patmos, como temos registro histórico, e que era uma ilha pequena no sudeste da Ásia Menor, com uma área de 16 por 10 quilômetros. Uma ilha, terra vulcânica, de elevações de até 300 metros de altitude, e era usada como confinamento para presos políticos. No caso de João, parece que ele tinha sido acusado de subversão por causa da pregação da palavra de Deus e por conta de testemunhar de Jesus, como está lá em Apocalipse 1, verso 9. Veja comigo. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então ele diz onde ele está e ele diz o motivo também dele estar lá. Era uma prisão política, ele estava lá por ter, como já tinha sido preso antes com Pedro, lá em Atos capítulo 5, por conta de ter pregado, espalhado a doutrina de Cristo em Jerusalém. Agora não em Jerusalém, mas por toda a região ali do Império Romano. Por que João recebeu a revelação de Apocalipse? É preciso que a gente entenda que na última década do primeiro século, quando César Domiciano era imperador de Roma, entre 81 e 96, há também a sucessão ali de outros duríssimos imperadores que passaram a perseguir de maneira mais severa a igreja do Senhor, como Nero ou também Tito Diocleciano. Por que João recebeu a revelação, então? Ela se deu para mostrar à igreja as coisas que iriam acontecer. A escritura estaria completa sem Apocalipse. E isso se encaixa perfeitamente com o que disse o profeta Amós, em Amós capítulo 3, verso 7, que diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Veja, dizendo da preocupação de Deus, não que ele nos deva contas, mas porque ele deseja que o seu povo esteja preparado para o que haverá de vir. Apocalipse para hoje, ele pode ser entendido, queridos, da seguinte forma: é um livro profético do Novo Testamento.
e as suas profecias, todas elas se cumprirão rigorosamente. Como está lá em Hebreus, capítulo 10, verso 23, quando o escritor diz: pois quem fez a promessa é fiel. Você tem estado atento a essas promessas? Vamos ver agora, queridos, a importância desse livro. O Apocalipse não foi dado somente para transmitir informações sobre o futuro, mas para ajudar o povo de Deus no presente, que por esta razão deve guardar as coisas escritas nas palavras da profecia. Phillips esboça 5 importantes lições que podemos aprender do livro de Apocalipse. Primeiro, a soberania absoluta de Deus resulta no seu propósito último de destruir todas as formas do mal. Ele fez e permite que continue sendo feita a sua vontade, que vai concorrendo com a permissão do crescimento do mal. A gente vê ele se multiplicar, nós vemos o amor dos homens se esfriando dia após dia, mas para que isso revele a sua glória maior no fim de todas as coisas, com a derrota definitiva do pecado. Segunda lição, segundo Phillips, os juízos inevitáveis de Deus virão sobre o mal, especialmente sobre a adoração de falsos deuses. É uma mensagem aqui que ao longo de toda a Bíblia, e Apocalipse não seria diferente, vem sendo repetida. A idolatria, os nicolaítas, os adoradores de Jezabel, os adoradores da besta, os adoradores do falso profeta, os adoradores do anticristo, símbolos que nos demonstram de novo a idolatria. E no contexto da mensagem faz todo sentido para um povo que estava sendo conclamado a adorar a um homem, a saber, o imperador romano. A palavra Kyrios, que significava Senhor com S maiúsculo, como um soberano, era usada para César. E muitos dos cristãos que foram lançados nas arenas romanas para padecerem pela sua fé, perseguidos que foram pelo Império Romano, tinham diante de si esse dilema de responderem quem era o seu Kyrios. Seu Kyrios era Jesus de Nazaré ou seu Kyrios era César? Os que diziam que era Cristo, por isso, Jesus Christos, no grego, eram lançados para os leões, para os ursos e as feras das arenas do Coliseu, a fim de receberem aplausos mórbidos de toda uma multidão. Mas os que diziam que César era o seu Quírios, idolatria, então ficavam vivos, eram poupados, mas não serão no último dia. O livro deixa isso bem claro. Essa morte aqui é a que menos interessa, a primeira, mas a segunda morte está reservada para aqueles que negarem o Senhor perante os homens. Terceira lição, a necessidade de perseverança paciente baseia-se no conhecimento de que Deus está no controle de toda a história. João está escrevendo Apocalipse aqui, com a revelação que foi dada pelo próprio Cristo a ele na ilha de Patmos, para dizer aqueles irmãos, não é gente que está aqui como nós, aqui sentados no ar-condicionado, ouvindo a palavra e meditando nela. Gente que estava sendo tirada de suas casas, lançados em cadeias, tirados da sua liberdade, lançados em prisões, muitos deles mortos, ameaçados, constrangidos. E João está dizendo para eles, olha, perseverem, fiquem tranquilos, porque Deus está no controle de todas as coisas. Ele não falha. Quarta lição, a fidelidade de Deus promete segurança espiritual completa para os que são fiéis a Ele. João está dizendo, se Deus, Ele não falha, Ele é fiel, sejam também fiéis até a morte, e vocês receberão uma coroa, a coroa da vida eterna. E quinta e última lição, o vislumbre do culto e da adoração constantemente oferecidos a Deus e ao Cordeiro, demonstra o reconhecimento último pelo homem do caráter de Deus. Nós fomos salvos, nós fomos resgatados, transformados por Ele. E agora somos conclamados a adorá-lo, como Ele mesmo diz que devamos adorá-lo. O falso culto é um dos sintomas dos que não estão a cultuarem ao Senhor, mas aos seus próprios interesses e conveniências. O culto falso, o culto que não tem Cristo, o culto que não apresenta a palavra do Senhor, que não obedece aos ditames das Sagradas Escrituras, são marcas de falsos adoradores e, portanto,
de adoradores de si próprios e não do Cordeiro de Deus. Portanto, esse também é um vislumbre aqui dos verdadeiros adoradores, apresentados como aqueles que têm as suas vestiduras lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro. É a importância também desse livro. Nós vemos então para hoje, queridos, um desafio. Apocalipse nos conclama a fazermos da nossa postura diante do Apocalipse uma postura de desejo intenso de amar a Deus, pois aqueles que estavam ali sendo perseguidos estavam sendo provados ao fio do fogo e da espada. Nós, muitas vezes, com todo conforto e comodidade, temos negado, em pequenas atitudes, mas também profundas, a autoridade do Senhor em nossas vidas. Pode passar. Bom, com base em Apocalipse 1,19, vou ler de novo, ele diz assim: escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer. Isso já nos ajuda, como eu falei anteriormente, a fazer uma divisão chave do livro de Apocalipse, quando observamos que ele é dividido em 3 seções, que podem ser vistas detalhadamente por meio da seguinte tabela. Bom, escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois. Então, as coisas que viste, Apocalipse 1, é um prólogo, uma introdução. É o que ele está vendo de chegada. Eu, João, vosso irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e testemunho de Jesus. E aí ele vai discriminando ou descrevendo como foi esse primeiro encontro, a primeira vista dele, desse trono alto e sublime. Como Isaías também teve o prazer, o privilégio de ver lá em Isaías capítulo 6, 1-8. E aqui ele revela quem é Jesus. Ele revela Cristo. Nós vemos aí essa revelação sendo apresentada. O Cristo aí é apresentado ou retratado com um maravilhoso perfil da Trindade. E como Cristo sendo aí a autoridade central da mensagem de Apocalipse. Depois ele apresenta as coisas que são mensagens do tempo de João às 7 igrejas. E nós vemos aí cada uma delas com uma marca, não é? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, cada uma com os seus elogios e as suas advertências. Mas tem uma delas aqui que foi só elogiada. Qual foi? Filadélfia. Laodiceia é uma igreja aqui que foi inclusive conclamada sobre não ser quente nem fria, mas morna. A igreja de Filadélfia era uma igreja que só foi elogiada. Veja o que ele diz ao anjo da igreja de Filadélfia, capítulo 3, versos de 7 a 13. Escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem as chaves de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns do que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os fareis vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venha sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, far-lo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a única igreja que não tem nenhuma correção. Existe uma outra igreja que só tem uma correção, mas também é muito elogiada. Qual é? A igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela é muito elogiada, entretanto, ela foi chamada a atenção por ter, verso 4, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu
primeiro amor. Todas as outras têm problemas, alguns de idolatria, a presença de judaizantes, que eram falsos pregadores, e por aí vai. Então, essa mensagem das 7 igrejas são mensagens de ordem, de recomendação, de condenação, correção e também de conforto e desafio para as igrejas do Apocalipse. E finalmente, na terceira e última sessão, as coisas que hão de acontecer. E é aqui que a gente começa a falar de futuro, na própria lógica do autor do Apocalipse e da sua mensagem, do capítulo número 4 até o capítulo 22. São a visão dos eventos, as taças, as trombetas, os cálices, os selos, as trombetas, já falei as trombetas, né? Cada sequência de eventos que vai redundar na consumação do juízo de Deus sobre a terra e sobre o mal, sendo ele vitorioso já, de antemão nos é revelado. Você tem aí eventos como o trono sendo revelado, os selos, cada um deles, as trombetas, os sinais, as taças e os flagelos. Mostra-se também o triunfo de Deus e o novo céu e a nova terra. Você tem, nessa seção das coisas que vão acontecer, 3 séries de julgamento sobre a terra, não é? O reino de Cristo, a sua vitória final e a criação de um novo céu e uma nova terra, como aliança que ele tem para com o seu povo. Nos dias de hoje, queridos, nós podemos ver que tudo que nós vivemos no passado, estamos vivendo no presente e viveremos no futuro, tudo isso sempre está rigorosamente sob o controle de Deus. Por isso, o desafio que fica, a aplicação para nós, é que nós entreguemos nas mãos de Deus a nossa vida. Como essa igreja, essas 7 igrejas que estavam sendo perseguidas no tempo aqui do Apocalipse, nós também passaremos cada vez mais a sermos perseguidos, e somos já nos dias de hoje, quando defendemos verdadeiramente a nossa fé. Eu recebi, uma semana atrás, um irmão aqui no gabinete pastoral, em aconselhamento, dizendo que foi demitido do seu emprego por ter guardado a sua fé. Pastor, eu fui exonerado do meu emprego. Tem que correr atrás agora. Por quê, meu irmão? O que foi que aconteceu? Eu decidi ser íntegro, pastor, e eu estou tranquilo com o Senhor. Quero certo a se fazer. E você está disposto também a perder o emprego, a perder amigos, a ser perseguido, a enfrentar as consequências de guardar a sua fé? Nós estamos o tempo todo, queridos, sendo conclamados a isso. E a gente quer encerrar essa primeira parte aqui sobre Apocalipse, dizendo que esse livro nos traz uma bênção na sua abertura. No capítulo 1, verso 13, ele diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. E ele se encerra também com uma bênção. No capítulo 22, verso 21, ele diz: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Apocalipse, portanto, é uma revelação. Diferente do que muitos vão tentar defender, queridos, o livro de Apocalipse não é um mistério, é revelação, é isso que significa. Apocalipses, né, do grego. Tirar o véu. O livro de Apocalipse nos revela, não nos esconde. Ah, pastor, mas tem linguagem metafórica. É por isso que a gente estuda direitinho para entender o que ele quer nos ensinar. Mas ele não é mistério, ele não é polêmica. Ele é revelação. Ele quer esclarecer. A tarefa do crente é crer nessa promessa bíblica e confiar integralmente a sua vida a Cristo como uma mensagem, um pano de fundo do livro de Apocalipse. Mas ainda temos algo para ver, queridos, e encerrar esse nosso estudo sobre o livro de Apocalipse, numa segunda trilha aqui separada, para compreendermos ainda algumas coisas mais profundamente sobre esse tão importante livro bíblico. Como alvo desse segundo momento da nossa lição, nós queremos que você entenda algumas diretrizes básicas para a interpretação bíblica e, por consequência, interpretação do Apocalipse. Com isso, você vai se sentir capaz de estudar a Bíblia por si próprio, sem depender de intermediários. Obviamente, orando, pedindo iluminação do Espírito Santo para aprender de maneira correta sobre o livro do Apocalipse. E, finalmente, eu quero que com isso você haja para aplicar o que você aprendeu ao longo dos estudos panorâmicos em seus estudos particulares da Bíblia. O estudo panorâmico, ele se renova. Ele não vai seguir aqui para não ficar cansativo. De novo, estamos falando a mesma coisa no ano que vem.
Mas você tem e pode estabelecer como uma rotina, estudar novamente todos esses livros, examinar detalhes, anotar, marcar na sua Bíblia, pois isso traz para nós conforto para nossa fé, crescimento espiritual. Na introdução, queridos, nós destacamos que Walter Dunnett afirma que, apesar de muitos considerarem Apocalipse estranho e de mau agouro, e por esse motivo geralmente negligenciarem a sua leitura, esse é o único livro do Novo Testamento com uma promessa de bênção para aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Parece-nos muito com a mensagem de Cristo para o próprio João e seus amigos, seus discípulos, lá no Evangelho, no Sermão do Monte, quando ele diz: bem-aventurados aqueles que ouvem minhas palavras e as guardam, pois será como alguém que constrói sua casa sobre a rocha. Mas, porém, aquele que ouve as minhas palavras e não as guarda, não as obedece, será como o homem que construiu essa casa sobre a areia. Então nós construímos as nossas casas sobre os fundamentos sólidos, tal qual nos ensinou Cristo no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, como também João aqui nos repete no livro de Apocalipse. Se ouvimos essas palavras e as guardamos, isto é, mantemos em nosso coração e a praticamos no nosso dia a dia. Então, essa é a motivação que deve nos cercar para examinar e estudar o livro de Apocalipse. Não lendo como leem o mundo, com medo. O cristão, ele lê o Apocalipse com a marca da esperança e não do terror. Quando se fala em Apocalipse, você vê uma matéria jornalística, alguma coisa nesse sentido, sempre é falando de destruição do mundo. Para eles é isso. Para eles é o fim de tudo, é Deus derramando a sua ira sobre o mundo. Mas nós não temos que nos aterrorizar com isso, mas nos alegrar, ansiar pela vinda do Senhor, porque nós já temos a nossa vitória, a nossa salvação garantida em Cristo. E isso nos faz seguros para enfrentar esse grande dia, sem nada temer. Bom, se nós compararmos Apocalipse com outros livros da Bíblia, podemos ver que a boa compreensão de Apocalipse vai se dar com a observação de um plano maior de Deus, que se inicia em Gênesis e encerra em Apocalipse. Como eu falei, baseado naqueles 4 pilares. Se você ler cada livro da Bíblia e fizer uma leitura anual da Bíblia, baseado nesses 4 pilares, você vai ter uma outra compreensão do projeto de Deus para as nossas vidas e para a humanidade. O primeiro deles é a criação, é o primeiro pilar. O segundo é a queda. Nós caímos com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eles caíram e trouxeram para nós a consequência dessa escravidão, desse cativeiro do pecado. Depois da queda, planejou-se na eternidade a redenção. E essa redenção, ela não termina por ela própria no sacrifício e ressurreição de Cristo, mas ela aponta para o fim de todas as coisas. A mensagem do Apocalipse, que é a consumação. Isso chama-se cosmovisão. É a visão, é a lente, o óculos pelo qual nós vamos ler o mundo, ler a Bíblia, ler a mensagem de Cristo. Então você vai sempre recolher um aprendizado muito mais profundo do Apocalipse se você não lê-lo isoladamente. Se você ler Apocalipse entendendo que o projeto de Deus começou lá na promessa, lá na criação, lá no começo de todas as coisas, que a gente vai examinar no ano que vem de maneira mais aprofundada. Então nós podemos comparar aqui com alguns livros, isso aí nos ajuda a compreender. Por exemplo, nós vemos aí a criação apresentada em Gênesis e a consumação no Apocalipse. Entre essa criação e a consumação, nós tivemos em Israel os profetas como mensageiros de Deus, depois Cristo como a plenitude do projeto de Deus, como vemos aqui, aqueles sobre quem está toda a autoridade, diante de quem está a autoridade sobre todas as coisas, o Senhor da igreja, como está lá em Efésios 1:10. Nós temos a igreja, iniciada com os apóstolos e depois estendida aos gentios como uma manifestação da continuidade do ministério de Cristo, o Redentor, para que então se revele a consumação de tudo. Olha o que Apocalipse 22:13 nos diz. Vamos ler todos juntos? Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último,
o princípio e o fim. O princípio, quem é? É ele, é Cristo, lá na criação. E o fim é ele também, no Apocalipse, o ômega. É a primeira e a última letra do alfabeto grego, não é? Então, Apocalipse é o desfecho, queridos, do que começou lá em Gênesis. Os primeiros capítulos de Gênesis e os últimos capítulos de Apocalipse possuem contrastes literários muito notáveis e que podem ser observados a partir de uma tabela, que não está aí no slide, mas que eu vou lendo com você. Veja só. Abra a sua Bíblia em Gênesis 1:1. Quem achar, lê bem alto, bem bonito. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E olha só, Apocalipse 21:1. O último livro da Bíblia, no penúltimo capítulo, que o último é o 22, mas a partir do capítulo 20 até o 22 tem uma última sessão do livro de Apocalipse. Então, lê de novo lá, Herbert, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E lá em Apocalipse 21:1 diz: vi novo céu e uma nova terra. O que ele começou agora terá um desfecho. Veja lá Gênesis 1, verso 5. Quem achar pode ler. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. A primeira noite. E lá em Apocalipse 21:25 é dito, no finalzinho, não haverá mais noite. A noite que começou, agora já não mais haverá. Início e fim. Vamos lá fazer esses paralelos. É interessante para você ver como é que existe uma simetria bíblica na mensagem que começou e na que termina. Gênesis 1:16, o que diz? Fez Deus os dois grandes luzeiros, o sol e a lua. E lá em Apocalipse 21:23, ele diz: a cidade não precisa nem do sol, nem da lua. O que começou e tinha um propósito, agora não tem mais, porque o próprio Deus é a luz da grande cidade, da Nova Jerusalém. Princípio e fim. Gênesis 2:17, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Do quê? Comeres do quê? Do fruto da árvore. Que árvore? Do conhecimento do bem e do mal. Já em Apocalipse 21:4 diz, a morte já não existirá. A morte que entra na circunstância humana a partir da desobediência, pelo cumprimento da promessa da aliança de Cristo, em Apocalipse 21:4 já não existe, ela é aniquilada. Porque agora um outro fruto nos dá a possibilidade da imortalidade, que é a árvore da vida. Lá em Gênesis 3, verso 1, ele diz, mas a serpente mais sagaz do que todos os animais selváticos, referindo-se ao inimigo das nossas almas, Satanás. E lá em Apocalipse 20, verso 10, ele refere-se a essa mesma serpente, dizendo, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Quando a gente lê a história de Adão e Eva, a gente tem essa tendência de achar, pô, ficou barato para a serpente, hein? Vai ter que rastejar pelo chão, não é? Vai ser maldita pelos homens por conta de ter seduzido a Eva para que comesse do fruto. Mas agora, lá em Apocalipse, o último livro, dando o desfecho para um episódio lá do início da criação, tem então a serpente a condenação merecida. É lançado dentro do lago de fogo e enxofre, chamado Guiena, o inferno final. Lá em Gênesis 3, de 6 a 7, Deus mostra o jardim, chamado Éden, não é? Entre os rios, né? Tigre e Eufrates. E nesse jardim entrou a corrupção. Lá começou o pecado da humanidade. Em Apocalipse 21:27, ele nos mostra a cidade que não mais terá pecado algum. A gente leu esse trecho agorinha. Diz o quê? Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Uma cidade, um jardim pensado para o deleite do homem,
onde foi possível o pecado entrar, e agora uma cidade deleitada na glória do Senhor, onde habitarão os transformados pela obra do Cordeiro, e aonde jamais entrará novamente pecado, nem coisa alguma contaminada. Em Gênesis 3, de 8 a 10, aquele caminhar de Deus na viração do dia foi interrompido pelo pecado de Adão e de Eva. Já em Apocalipse 21, 3, o andar de Deus entre os homens é perpetuado. Veja o que nos diz de Apocalipse 21, verso 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão os povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Não uma representação, não apenas espiritualmente, fisicamente ele estará ao redor dos seus eleitos, na grande Jerusalém, habitando com eles, caminhando ao seu lado. A interrupção dessa comunhão tão maravilhosa que Adão abriu mão para ouvir da sua esposa e comerem juntos do fruto que Deus havia proibido que comesse para que não morresse. Agora essa comunhão vai ser restaurada de maneira completa. O princípio e o fim. No Apocalipse se fecha esse problema. Em Gênesis 3, verso 13, a serpente parece ter triunfado. O plano de Deus era que vivessem eternamente ou para sempre Adão e Eva. E a serpente parece ter destruído esse plano quando é bem sucedida em seduzir aos nossos primeiros pais. Já em Apocalipse 20, verso 10 e 22, verso 3, você não vê mais um triunfo de uma serpente, mas o triunfo final do Cordeiro. No capítulo 20, verso 10, ele diz: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E Apocalipse 22, verso 3 diz: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. O trono, ele agora será, como já é, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não há mais espaço para triunfo da serpente, pois foi aniquilada. Em Gênesis 3,16, a mulher é penalizada pelo pecado que cometera. E Deus multiplicou sobremodo os sofrimentos da sua gravidez. Foi a primeira sentença que ela recebe. Já em Apocalipse 21:4, há a restauração completa, não havendo mais de se falar nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O princípio e o fim. Em Gênesis 3,17, por causa do pecado do homem, Deus diz a Adão: maldita é a terra por tua causa. Já em Apocalipse 22:3, ele completa aí, dá o desfecho dessa maldição, dizendo: nunca mais haverá qualquer maldição. Em Gênesis 3:19, na queda do nosso primeiro pai Adão, o seu domínio sobre a criação foi interrompido. Ele foi ordenado que sujeitasse toda a criação. Agora ele passou a ser mais uma espécie numa grande cadeia alimentar predatória. Mas lá em Apocalipse 22:5 diz que o domínio do homem é restaurado no governo do novo homem e perfeito Cristo. Vamos ver? Apocalipse 22, verso 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Nós seremos reis com ele. Não, isso não deve nos encher, não, queridos, de satisfação. Satisfação sim, mas não deve nos encher de vanglória. Nós só vamos reinar porque ele venceu e abriu os 7 selos para nos trazer a salvação. Agora de presa, nós seremos juntamente com eles governantes. Em Gênesis 3:23, as portas do Éden foram escondidas e seladas com a presença de anjos para que eles não
voltassem mais para lá. Em Apocalipse 21, 25, nos é mostrado que as portas da Nova Jerusalém não se fecham, porque não haverá mais noite sobre ela. O paraíso é aberto para os santos de Deus. Em Gênesis 3, 24, com esse fechamento do Éden, a árvore da vida é vedada, não pode mais ser consumida pelo homem. Em Apocalipse 22, 14, o acesso à árvore da vida é restabelecido em Cristo. É dito: bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas suas portas. Em Gênesis 3, 24, o homem e a mulher foram expulsos da presença de Deus. E agora, como nos diz Apocalipse 22, 4, eles contemplarão com os seus próprios olhos a sua face. O princípio e o fim de todas as coisas. Comece a ler a Bíblia dessa forma. Veja como que nada fica ponta solta. Sabe aquele filme que você assiste e fica algumas coisas sem explicação? A Bíblia, ela não se associa a esse tipo de material. Ela tem um fechamento, ela tem uma conclusão. É por isso, como vimos lá, o Phillips diz que a Bíblia não seria a mesma sem o Apocalipse. Ele dá um desfecho, ele completa toda a mensagem da criação, da queda, da redenção e da consumação. Nós podemos ver, queridos, ainda que Apocalipse é o desfecho desse livro que começa dessa história da obra de Deus, começada em Gênesis. Os primeiros capítulos e os últimos possuem contrastes notáveis, como nós vimos aqui, um a um, ainda há pouco. Você está entre os que receberão esse galardão de Deus para desfrutar de todas essas dádivas, essas bênçãos da Nova Jerusalém? Ou você está entre os que vão ser lançados no lago de fogo para a condenação eterna? Na cultura judaica, falando um pouco sobre a numerologia do livro de Apocalipse, esse número 7 vai aparecer aqui repetidas vezes. E na cultura judaica, o número 7 representa a completude, ou alguma coisa perfeita. Conclusão: Mike Biamonte propõe uma análise de Apocalipse a partir do número 7, como também William Hendrickson afirma que o livro de Apocalipse consiste em 7 sessões, abrangendo a dispensação inteira da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Por exemplo, será que eu passei certo aqui? Ok, olha só. Você tem 7 cartas, 7 selos, 7 trombetas e 7 visões de batalhas. As 7 cartas estão entre a Apocalipse 1, 1 até 3, 22, onde Jesus incentiva e confronta as suas igrejas. As 7 igrejas da Ásia Menor, que nós já citamos. Tem também 7 selos, que Jesus abre como livros, mostrando ciclos da história humana. Há as 7 trombetas, onde Deus avisa o mundo a respeito de um perigo iminente. Cada trombeta com aquele alarde, nos avisando de algo que está por vir. E as 7 visões de batalhas, não é? Como está discriminado entre Apocalipse 12, 1 até 15, 4, que são tentativas de Satanás de destruir Jesus e o povo de Jesus, a igreja. Deus, porém, protege os que são seus, guardando-os com perseverança. Há também 7 taças, 7 visões da queda de Babilônia e 7 visões da história de Jesus. As 7 taças estão descritas aí em Apocalipse 15, 5 a 16, 21, onde Deus traz o julgamento ao mundo. As 7 visões da queda de Babilônia estão em Apocalipse 17, 1 até 19, verso 10, quando Deus derrota o sistema religioso da grande Babilônia. E as 7 visões da vitória de Jesus estão em Apocalipse 19, 1 até 21, 4, quando se mostra, então, se apresenta a queda de Satanás e o juízo final. Nós vemos ainda, queridos, que Deus não deixa nada incompleto, como se ele se esquecesse de alguma coisa. Portanto, nunca se esqueça de que Deus também lembra-se de você e está cuidando das nossas vidas em todo momento. O número 7 vem reforçar isso.
completude, perfeição do plano de Deus, que não falha em nenhuma das suas esferas. Nós podemos ainda examinar, queridos, o livro na prática, o livro de Apocalipse, ele não tem só esse valor simbólico, doutrinário ou escatológico e teológico. Ele tem um grande valor prático para o cristão. Isso pode ser visto, por exemplo, na apresentação das bem-aventuranças. Como assim? Esse livro nos apresenta diversas bem-aventuranças. Olha só, ele diz: aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, são bem-aventurados. Em Apocalipse 1:3. Os mortos que desde agora morrem no Senhor, ou seja, morrem fiéis à palavra do Senhor, como está lá em Apocalipse 14:3, são bem-aventurados. Aquele que vigia e guarda as suas vestes, ou seja, busca a santidade, busca manter-se puro. A veste é usada aí como sinônimo de pureza, de limpeza. Está lá em Apocalipse 16:15. Esses são bem-aventurados. Aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19:9. São também chamados bem-aventurados. Nós podemos ver que ainda aquele que tem parte na primeira ressurreição são chamados bem-aventurados. Apocalipse 26. Aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22:7. Bem-aventurados, ou seja, mais que felizes, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro para que lhes assista o direito à árvore da vida e entram na cidade pelas portas. São chamados bem-aventurados. Lembre-se que a Bíblia é a palavra de Deus e podemos nela nos aperfeiçoar sempre. E é através dela que nós vamos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Conclusão, queridos. Apocalipse revela a vitória final de Cristo contra toda forma de mal. O pecado, o diabo, seus anjos, a besta, o dragão, o anticristo. A tarefa do cristão não é ficar caçando mistérios, polêmicas no livro de Apocalipse. É crer na promessa bíblica de que nele nós somos vencedores e confiarmos integralmente as nossas vidas em Cristo. Porque é Ele que vai nos livrar de todo o mal. Esse livro não fala de uma igreja que vence, que labuta e vence. Ele fala de um Cristo que vence pela sua igreja. Ele não fala de homens heróicos que vão conquistar uma vitória aqui na terra contra as hostes do mal. Ele fala de Cristo vencendo em nosso favor. Por isso, nós devemos confiar integralmente, porque Ele já venceu essa batalha por nós. Nós estamos aqui apenas para sermos testemunhas ao mundo da sua grande graça, da sua salvação. Deus nos permita, queridos, crescer e cada vez mais desejar aprender da palavra do Senhor e recolhendo para as nossas vidas bênçãos sem medida da sua parte. Antes de encerrar a gravação, nós queríamos mais uma vez rogar que você curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e possa contribuir aí cada vez mais com a multiplicação de alcance dos canais de comunicação da Igreja Presbiteriana de Ananindeua. Vem nos fazer uma visita. Nós estamos aqui na Avenida Cláudio Sanders, número 524, no bairro Centro de Ananindeua, no Pará. Se você não é daqui, ficaremos felizes em receber o seu contato através do nosso site, ananindeua.ipb.org.br, e também no nosso Instagram, @ipbananindeua. Venha fazer parte também desse projeto. Que Deus nos abençoe e que possamos, no ano de 2025, aprender também muito mais sobre a palavra de Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Pode encerrar a gravação. Pedir ao nosso irmão